momento, eu acho que é realmente fundamental a gente pensar em oncologia como uma abordagem multidisciplinar. Eu imagino que a grande maioria deve ser formada por psicólogos, né, a grande maioria da audiência, e eu tentei fazer uma apresentação que não fosse voltada para temas médicos, né, justamente por isso. Espero contemplar a expectativa de vocês. A ideia é tentar falar um pouquinho sobre cuidado paliativo em crianças e adolescentes. Essa é a única mesa, na verdade, de cuidado paliativo pediátrico, a próxima mesa de cuidado paliativo adulto. Então, eu vou trazer alguns conceitos principais em relação ao cuidado paliativo pediátrico, pensando justamente na criança e no adolescente de cuidado paliativo, sobre todos os aspectos, né, envolvendo todas as suas demandas, todas as suas necessidades. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o cuidado paliativo pediátrico, por que oferecer cuidado paliativo pediátrico para essas crianças, para quem é o público, né, a quem se destina, quando deve ser iniciado esse processo e como a gente faz isso. Parece muita coisa, mas cabe em 20 minutos. Então, vamos lá. Cuidado paliativo pediátrico, isso é a definição da OMS, tá? Eu vou frisar algumas coisas aqui que eu acho mais importantes. A primeira coisa é que é um cuidado ativo. Cuidado paliativo não é simplesmente esperar a criança morrer, ou esperar o paciente morrer, né? Que é uma coisa que é um erro muito comum. Então, se eu não tenho mais nada para fazer, é o famoso nada para fazer, então eu vou simplesmente esperar. E não é um cuidado passivo, ele é um cuidado ativo. A questão do suporte à família é fundamental, né? Como já foi dito aqui algumas vezes, não se pode fazer atenção de saúde, especialmente oncológica, e mais especialmente ainda em cuidado paliativo, se você não colocar a família no contexto da criança. Existe um esforço muito grande em aliviar sofrimento, né? E que sofrimento é esse? É o sofrimento físico, mas também é o sofrimento psicológico e o sofrimento social. Nessa definição, eles não incluem o sofrimento espiritual, mas ele também faz parte, né? A abordagem tem que ser multidisciplinar, e aí eu vou além, ela não tem que ser somente multidisciplinar, ela tem que ser interdisciplinar. Acredito que a maioria já esteja familiarizada com a diferença dos dois conceitos, né? Multidisciplinar, você tem várias pessoas trabalhando em paralelo, fazendo cada uma a sua atividade, mas tem uma comunicação entre elas, e no caso da atividade interdisciplinar, você tem uma ação conjunta, as pessoas elas se comunicam, elas trabalham juntas para atingir o mesmo objetivo. É possível o sucesso, mesmo quando os recursos são altamente limitados, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês verem isso. E ele pode ser oferecido em diversos locais, né? Ele pode ser oferecido em centros terciários, em centros comunitários de saúde, até mesmo na casa da criança. Esse é um dos exemplos de como isso é possível em situações de recursos limitados. O paciente ele tem 10 anos, ele já faleceu, um tumor de tronco cerebral, ele residiu em uma região extremamente pobre do Rio de Janeiro, ele foi meu paciente da assistência domiciliar. Só um parênteses, todas as fotos que eu vou exibir aqui são de pacientes meus e com autorização das famílias, e algumas, inclusive, com uma autorização bastante entusiasmada por saber que estariam sendo exibidas num congresso. E esse paciente, apesar de residir num local extremamente pobre, a mãe dele era semi-analfabeta, esse menino, ele ficou durante 9 meses em casa, com sonda nasointeral, e ele chegou, inclusive, a falecer em casa, totalmente confortável, com sintomas totalmente controlados, né? Esse menino, durante esses 9 meses, ele não internou no hospital nenhuma vez. Então, assim, é para mostrar que esse tipo de sucesso é possível, mesmo quando a gente tem recursos bastante limitados. Então, por que a gente vai oferecer cuidado paliativo, né? Qual é a justificativa? Porque é simpático, porque é bacana, porque a gente vai, enfim, oferecer um cuidado humanizado? Também, mas existem outros motivos. Isso é um trabalho que foi feito por uma médica chamada Joanne Wolff, que é referência, enfim, internacional em cuidado paliativo pediátrico. Talvez seja a pessoa que mais publique nisso. Apesar desse trabalho ser antigo, ele é de 2000, ele é um trabalho extremamente emblemático, porque ele mudou um pouco a visão dos médicos e de toda a equipe de saúde a respeito do cuidado paliativo e da importância dele. Peço perdão pelo fato de estar em inglês, porque eu não sou muito boa com tabelas e gráficos, então eu vou só traduzindo aqui para vocês. Ela pegou um gráfico onde ela avaliou uma série de sintomas nos pacientes, os pacientes oncológicos no último mês de vida. E ela viu que, por exemplo, no primeiro, que é a fadiga, quase 100% dos pacientes apresentavam fadiga em algum grau. E mais de 50% dos pacientes apresentavam fadiga com intensidade moderada e intensa. E isso vale para os outros sintomas que ela apresentou. Então, os outros seriam dor, dispneia, falta de apetite,
náusea vômito, constipação e diarreia. Isso, a coluna escura é quando os pacientes apresentavam o sintoma e a coluna clara quando se apresentava esse sintoma num grau moderado a intenso. E aqui, esse outro é ainda mais assustador, que foram as tentativas de tratar esse sintoma. Então, na coluna mais clara, você tem quantos por cento dos pacientes, em quantos por cento dos pacientes houve pelo menos uma tentativa de tratar esse sintoma. E na coluna mais escura, em quantos por cento esse tratamento foi bem sucedido. Então, a gente vê, por exemplo, que a fadiga era um sintoma que ocorria em 89% das crianças, né? Que pelo menos 89% sofreram com fadiga. Desculpa, a fadiga aqui embaixo. Ela foi tratada em uma pequena maioria dos casos, apesar de ser um sintoma mais prevalente. E o que ela mostrou com esse trabalho é que 89% das crianças sofreram muito, com pelo menos um sintoma no último mês de vida. E das que foram tratadas por sintomas, por exemplo, em relação à dor e à dispneia, só 27% obtiveram sucesso no tratamento da dor e 16% obtiveram sucesso no tratamento da dispneia. São sintomas que a gente consegue tratar em quase diagnóstico de casos, né? Então, muitas vezes, esses sintomas não haviam nenhuma sequer uma tentativa de tratamento, e nos que havia tentativa de tratamento, e muitas vezes esse tratamento era mal sucedido. Essa é uma outra paciente que eu acompanhei, a Janine, e é mais uma prova da importância do cuidado paliativo. Essa doente, ela foi internada num outro hospital, que não era um hospital de referência oncológica, durante aproximadamente 40 ou 50 dias antes de ser transferida. E por conta do uso do corticoide, ela tinha um neuroblastoma, ela foi, assim, verbalmente agredida durante a permanência dela nesse outro hospital. Ela não conseguiu ficar na unidade pediátrica por conta do peso, ela pesava em torno de 130 quilos, então ela teve que ficar numa unidade de adulto. E nessa unidade, ela chegou a ouvir da equipe que acompanhava, mais uma vez, ser chamada de monstro, de baleia e coisas desse tipo. Né? Então, assim, essa menina ela teve que passar por todo esse sofrimento, ela chegou aqui no INCA extremamente fragilizada, a mãe era uma pessoa muito presente, também extremamente fragilizada, e através de um cuidado integral dessa paciente, a gente conseguiu não só que ela fosse para casa e pudesse fazer o final do tratamento dela em casa, como essa foi um outro exemplo bem sucedido de uma paciente que faleceu em casa, inclusive. Então, para quem a gente tem que oferecer esse cuidado, né? Quem são os candidatos, vamos dizer assim, a receber o cuidado paliativo pediátrico? Isso aqui, na verdade, são 4 grupos principais de doenças, né? Que são, na verdade, a classificação para quem a gente oferece esse tipo de tratamento. Então, no primeiro grupo, são as condições em que o tratamento curativo é possível, mas ele pode falhar. E aí, o exemplo clássico é o câncer, né? Mas existem também doenças cardíacas graves, congênitas, que também são implicadas nisso. No segundo grupo, são condições que requerem tratamento intensivo prolongado, visando manter a qualidade de vida. Então, fibrose cística, HIV e outros exemplos. No terceiro grupo, condições em que o tratamento é exclusivamente paliativo desde o diagnóstico, e aí a gente tem os erros inatos do metabolismo, anormalidades cromossômicas, como síndrome de Edwards, síndrome de Fatal, que são doenças extremamente graves, e condições envolvendo deficiência grave não progressiva, são os famosos sequelados das UTIs neonatais, né, que a gente vê muito falar por aí. São as crianças que sofreram anóxia perinatal e por conta disso eles têm paralisia cerebral e apesar de não ter uma condição progressiva, ela limita muito a qualidade de vida desses pacientes. E como que a gente começa então? Antigamente se tinha a ideia de que começava com tratamento com indução curativa e esse tratamento ia até um determinado ponto onde já não havia mais a possibilidade de cura da doença. E a partir desse ponto, começava com um cuidado paliativo exclusivo, um tratamento paliativo exclusivo que se encerrava no momento da morte. Hoje em dia a gente sabe que não é mais assim, né? O ideal é que as duas coisas comecem a agir em conjunto, desde o diagnóstico, e que no início você vai ter uma predominância dos tratamentos com intenção específica de controle da doença, com intenção curativa. E com o passar do tempo, você vai tendo cada vez menos tratamento com intenção curativa e cada vez mais tratamento com intenção paliativa. E isso não se encerra no momento da morte. Isso continua no cuidado ao uso após a morte da criança, que é o que as minhas colegas vão apresentar, inclusive quando falarem a questão da família enlutada. E existe a questão do luto antecipatório, né, que acredito que vai ser comentado também, que é você começar a preparar a criança e a família para essa perda, mesmo antes da morte da criança acontecer.
E são outro exemplo, uma outra paciente, a Ana Júlia, é uma menina de 5 anos, é outro tumor de tronco cerebral, e essa menina ela teve um controle de sintomas bastante adequado também no domicílio. Essa menina morreu internada aqui no hospital, ela não morreu em casa, mas a mãe se sentia extremamente insegura com esse cuidado, enfim, com essa atenção que ela recebia. E essa foi uma menina que começou a receber cuidado paliativo desde a primeira consulta, né? Então, ela tinha um tumor de tronco cerebral, ela fez a radioterapia, como quase todos os tumores de tronco, ela não respondeu ao tratamento adequadamente e ela acabou falecendo em decorrência de complicações da doença em torno de um ano depois do diagnóstico. Como que a gente faz isso, então? Né? A gente já viu por que é importante, quem tem que ter cuidado paliativo, quando que a gente começa, mas como que a gente faz isso? Existem algumas coisas que são os pilares, né, do cuidado paliativo. A primeira foi aquilo que a gente falou, tem que ser oferecido com a equipe interdisciplinar. Ninguém faz cuidado paliativo sozinho. Então, se alguém vir aqui e falar, eu faço cuidado paliativo, eu sou médico, eu trabalho sozinho, eu faço cuidado paliativo. Não, não faz, né? Na verdade, pelo melhor de todos, faz medicina paliativa e olha lá. Ou então, não, no meu estado de enfermeiro, ele é ótimo, ele faz cuidado paliativo. Não, se ele está lá sozinho, se ele é um enfermeiro trabalhando sozinho, ele não faz cuidado paliativo. Então, a gente tem, de fato, que ter uma equipe interdisciplinar. A segunda coisa é o manejo preciso dos sintomas, né? Se a gente tiver que pensar o que é o cuidado paliativo, vamos definir em um conceito, é controlar sintoma. É basicamente isso. É garantir que o paciente tenha qualidade de vida através de um controle de sintomas. A terceira coisa é uma boa qualidade de comunicação, né? Que é uma coisa que a gente sente tanta falta. E eu posso falar tranquilamente como médico, em geral o médico não sabe fazer comunicação com o paciente, né? Assim, são raros os médicos que estudam isso, que se preparam para fazer isso. A grande maioria tenta fazer isso de uma forma instintiva, automática e muito frequentemente dá errado. A quarta coisa, seria o plano avançado de cuidados, que a gente vai falar um pouquinho mais. E a quinta coisa é a atenção que tenha a equipe mais completa possível, né? Nem sempre consegue, a gente às vezes tem limitados que não permitem isso. Mas quanto mais completa for essa equipe, melhor para o paciente, né? Aqui eu coloquei somente alguns exemplos de alguns profissionais que podem fazer parte de uma equipe de cuidado paliativo, e o que é considerado, não por mim, mas pela literatura de uma equipe básica, médico, enfermeira e assistente social. Mas eu acho isso uma equipe extremamente pobre, né? Então, o ideal realmente é que a gente tenha outros profissionais atuando para oferecer um cuidado melhor para esse paciente. A questão do manejo dos sintomas, né? A gente tem que abordar os sintomas físicos, mas a gente também tem que abordar os sintomas psicossociais e os sintomas espirituais, né? Já dizia Cecily Saunders que a dor não é uma dor de um único aspecto, de um único âmbito, né? E isso, na verdade, para mim, não se aplica somente à dor, se aplica a qualquer outro sintoma que o paciente possa apresentar. A questão da comunicação, né? Existem vários fatores que a gente tem que avaliar para fazer uma boa comunicação com esse paciente. Não vou me estender aqui, isso é uma aula só, isso é uma apresentação por si só, mas algumas coisas que eu julgo como coisas-chave são a escolha do ambiente, a escolha das pessoas que vão participar dessa conversa, né? O ambiente tem que ser um ambiente calmo, tranquilo, de preferência onde você possa sentar com esse paciente ou com essa família, conhecer previamente o conteúdo, para não chegar falando de coisas que na verdade a gente não sabe. A postura que a gente assume, né? Não chegar com uma postura de eu estou aqui para te dar todas as respostas, mas eu também não quero ouvir suas perguntas. O vocabulário a ser utilizado, procurar usar termos que os pacientes e as famílias entendam. Abrir espaço para dúvidas e para emoções que possam surgir naquele momento. Em geral, a equipe de saúde se sente extremamente desconfortável com a expressão de emoções, né? Talvez vocês não tanto, mas os outros profissionais da equipe de saúde, em geral, se sentem. E se certificar da compreensão, né? E aí, aqui, esse certificado da compreensão não é aquele famoso entendeu no final da frase, né? E nem aquela coisa, você tem alguma dúvida, ou você tem alguma dúvida, ou para o paciente você tem alguma dúvida. E é muito difícil que eles realmente tenham a dúvida e consigam perguntar. Na grande maioria das vezes, eles falam que entenderam e não entenderam nada. Eu tenho um exemplo clássico de um paciente, não era criança, era um paciente adulto que eu acompanhava, que tinha múltiplas lesões na coluna. E esse paciente cismado de levantar sozinho toda noite para ir ao banheiro. E ele já tinha caído não sei quantas vezes. Eu estava vendo a hora que ele ia fraturar uma vértebra e ia ficar paraplégico. E eu estava tentando explicar para ele a importância dele chamar a esposa dele para se levantar à noite, para não tentar levantar sozinho. E aí eu fui, sentei, ele era uma pessoa bastante humilde. Eu expliquei de todas as formas que eu podia, com termos bem simples.
E no final eu virei para ele e falei, então vamos lá, Sushi, o que o senhor entendeu disso que eu expliquei para o senhor? Não, doutora, fica tranquilo, eu entendi tudo, está muito esclarecido, a senhora explica muito bem. Eu falei, ótimo, então me fala das suas palavras, o que o senhor entendeu? Doutora, está tudo certo, tudo tranquilo, entendi tudo. Então me fala das suas palavras. Aí ele ficou quietinho olhando para mim, porque eu não entendi nada não. Então assim, é para mostrar que isso realmente acontece com mais frequência do que a gente imagina. O plano avançado de cuidados, né, que tem termos em inglês que é o Advanced Care Plan. Na verdade, ele é um instrumento, né, que a equipe de saúde, geralmente quem aplica é o médico, mas todos os profissionais de saúde devem fazer parte desse instrumento, onde a gente procura captar do paciente e na sua impossibilidade da família, quais são os desejos desse paciente, dessa família, para o final da vida, né? Assim, para quando as coisas começarem a piorar, caso elas comecem a piorar, para garantir que esses desejos serão respeitados, né? Então, como que a gente aplica esse termo? Desde a fase inicial, né, a fase saudável, até próximo da morte. Ele pode ser aplicado a qualquer momento. Existem vantagens e desvantagens para aplicar isso com precocidade. Eu não vou entrar muito a fundo, porque a gente não tem tempo, mas é muito importante que a gente faça isso. Por quê? A gente vai prever as complicações e desfechos daquela doença que o paciente apresenta. A gente vai poder discutir com a família e, quando possível, com o paciente sobre essas possíveis complicações e desfechos. E, através disso, a gente vai planejar as nossas ações frente a essas situações difíceis. E, com isso, a gente garante que haja um bom esclarecimento dos fatos relevantes e respeito aos desejos do paciente e da família. E não simplesmente nós, da equipe de saúde, tomando todas as decisões por eles, né? E assumindo que nós sabemos aquilo que é melhor. Porque o que é melhor para a gente não necessariamente é o que é melhor para o outro, né? Mas para que as pessoas possam tomar essas decisões, elas têm que ser esclarecidas a respeito de todos os fatos relevantes. E com isso a gente consegue um respaldo ético e muitas vezes até mesmo legal para as nossas decisões. Todo mundo já deve ter ouvido falar no testamento vital, né? Que é uma coisa que está bem em voga agora. É mais ou menos isso, é mais ou menos por aí, tá? E a questão da atenção à família é fundamental para uma boa qualidade do cuidado, como a gente já falou, facilita a adesão terapêutica. Se a família entende por que está fazendo aquilo e confia no profissional, ela vai conseguir ter melhor o tratamento. Aumenta a segurança, então com isso você tem menos visitas à emergência e menos internações hospitalares, a família se sente mais segura para cuidar desse paciente em casa. Permite a preparação para a morte, porque a gente falou do luto antecipatório, oferece apoio mesmo após a morte da criança e evita conflitos familiares e rupturas na rede de suporte, que a gente sabe que também é muito comum. Na hora que o paciente adoece, a família adoece junto e muitas vezes tem casais que se separam, tem crianças e irmãos, né, que passam a ter uma série de problemas de relacionamento, comportamentais, enfim, em decorrência disso. E se a gente tem essa atenção não só ao paciente, mas também à família, é claro que a gente não vai evitar todos os danos, mas a gente consegue um controle um pouco melhor. Essa é a Júlia, ela tem 5 anos, foi uma outra paciente que eu acompanhei, esse é o local onde ela morava, também uma casa bastante precária, bastante humilde, e essa paciente também internou pouquíssimas vezes durante o tempo de tratamento e também faleceu em casa. E, por último, para finalizar a apresentação, muita gente me pergunta como é que eu tenho coragem de trabalhar com cuidado paliativo pediátrico. Né? Tem colegas meus, médicos e não médicos, dizem que eu estou absolutamente louca, porque eu vejo criancinhas morrendo todo dia. E como é que eu posso gostar de fazer isso? Como é que eu posso querer fazer isso para a minha vida? E aí o que eu respondo, na verdade, é que, em primeiro lugar, eu não vejo as criancinhas somente no momento que elas estão morrendo. Né? Eu vejo muitas vezes a gente conseguir um ganho de qualidade de vida durante muito tempo, antes delas morrerem. E segundo, porque mesmo quando elas morrem, a gente conseguir garantir uma morte menos sofrida, mais tranquila, com paz para essa criança, para essa família, é a nossa recompensa. Então, só para apresentar para vocês, essa é a Ana Carolina, é uma paciente que eu acompanhava na visita domiciliar. A Ana Carolina, ela está viva, tá? Eu acompanhava porque eu não faço mais a visita domiciliar agora, eu estou no ambulatório, mas ela está viva. Isso foi da festa de 15 anos dela, da qual eu tive o prazer de participar e fui convidada. E ela é uma paciente que tem um osteosarcoma, tem uma perninha amputada, e ela vive uma vida absolutamente normal dentro das limitações dela. Ela tem plena consciência do prognóstico, ela fala inclusive da própria morte, mas ela fala que não quer morrer então porque ela ainda tem muita coisa para fazer. E ela, felizmente, está muito bem, tem 3 anos já que a gente está acompanhando. Isso é uma foto do bolo do aniversário dela, que ela botou a bonequinha com uma perninha só. E isso aqui foi a definição dela
por si mesma, que eu acho que é a melhor coisa que a gente tem é quando o paciente se define. Eu vou ler junto com vocês, então, aquela que come sem medo de engordar, que se diverte sem medo de se sujar, que aproveita cada minuto da vida como se fosse o último. Aquela que ainda espera seu príncipe encantado, mas continua gostando do idiota. Aquela frustrada que cai 999 vezes, mas não desiste. Aquela que quer um amor para a vida inteira e um dia no shopping com as amigas. Aquela que aos poucos tenta ser feliz.